Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7, nós iniciamos ali a perícope que vai dos versículos 23 até o versículo 29. Versículo 23 até o versículo 29. Os irmãos devem lembrar o seguinte: Salomão, ele está falando de um assunto que envolve a providência de Deus. Os irmãos sabem o que é a providência de Deus. É a administração do Senhor do mundo. A administração, a concessão de bênçãos, os planos, tudo que Deus faz. Essa é a providência de Deus. E aí, na investigação de Salomão acerca de como Deus administra as coisas, ele foi encontrando, achando algumas conclusões. Os irmãos lembram de quais as conclusões que Salomão chegou? Desde o capítulo 5 até o capítulo 8 está falando disso, dessa providência de Deus e essa investigação que ele olhou aqui. Os irmãos lembram? Não lembram, né? Porque tem a memória curta. Por exemplo, ele viu que muitas pessoas ficam ricas e elas não desfrutam dessa riqueza. Elas ficam ricas, acumulam bens, e não, esses bens não é para o seu próprio desfrute. Isso, nas palavras de Eclesiastes, é o quê? Isto é vaidade. Lembrando que vaidade não é ser bonito. Isto é um sopro. Ou seja, isso não tem conteúdo para dar sentido à vida. A investigação de Salomão é essa. O que pode dar sentido à vida nas coisas debaixo do sol. E aí ele vai fazendo a sua investigação e, ao olhar para o modo como Deus administra as coisas, ele chega a algumas conclusões. E essa é um exemplo dessas conclusões. No capítulo 7, agora a partir desses versículos 23 até o 29, nós vamos chegar a uma conclusão até um pouco difícil de olhar aqui da nossa perspectiva debaixo do sol. Se os irmãos já passaram os olhos e viram especialmente o último versículo, os irmãos vão encontrar algo tenebroso. A investigação de Salomão chegou a uma conclusão nefasta, uma conclusão tenebrosa acerca do quê? Acerca do modo como o homem age, como o homem se relaciona, como o homem exerce a sua liberdade, por assim dizer. Enfim, a conclusão é de que Deus fez o homem perfeito, mas ele, como diz o texto, se meteu em muitas astúcias, maquinações. Eu vou explicar esse versículo, eu só estou adiantando o assunto para os irmãos, porque essa é a conclusão de Salomão, e deve ser a nossa, nós devemos levar para casa, e especialmente hoje, nesse terceiro ponto do sermão, nós vamos ver que a corrupção moral é universal. A corrupção moral, ela é universal. Mas para esse trecho, dos versículos 23 até o 29, eu elaborei aqui uma mensagem central que talvez, na hora que eu falar, os irmãos vão lembrar. A mensagem central é a seguinte: a sabedoria meramente intelectual não protege o homem da sedução moral. E nós falamos sobre essa sabedoria meramente intelectual nos versículos 23 a 25. É você ser sábio, mas isso estar apenas na sua cabeça, não estar no seu coração. Nós fizemos essa distinção. Isso não se tornar prática, é aquela sabedoria, é aquele filósofo que conhece todos os livros, todas as visões de mundo, mas isso não transforma a sua vida, não transforma o seu ser, não o livra, como diz a mensagem central, não o livra do quê? Da sedução moral. A sedução moral, sedução essa especialmente aquela no campo sexual. No campo quando falamos em sedução, já vem isso na nossa mente, né? Especialmente nesse campo. Por quê? Porque parece que Salomão usou um exemplo dele mesmo. Quantos
Quantas mulheres tinha Salomão? Quantas esposas? Eram 300 ou 700? E aí? Eram 700? E quantas concubinas? Pois é, eram 1000 mulheres aí, por baixo. 1000 mulheres para administrar. E parece que Salomão, nessa área, não era sábio. Era sábio em tudo. Mas nessa área ele parece que arranjou 1000 mulheres. 1000 sogras também. Olha aí, ó. O Severiano lembrou aqui, não é só 1000 mulheres, são 1000 sogras. Olha lá. Parece que a sabedoria aqui de Salomão foi o quê? Meramente intelectual. Você poderia levar lá o menininho para saber quem é a mãe, que Salomão ia descobrir. Quem é a mãe do menininho? Ah, manda cortar no meio. Opa, descobriu. Que sabedoria. Oh, as pessoas faziam isso para Salomão. Oh, que homem sábio. Mas fosse pedir conselho amoroso para Salomão, aí. E olha que ele escreveu Cantares, hein? Parece que Salomão, a sabedoria de Salomão nessa área foi só meramente intelectual. E ele usou o seu próprio exemplo para mostrar, gente, a sabedoria, quando ela é meramente intelectual, ela não vai proteger você da sedução moral. E hoje nós vamos aprender que, não, mas eu sou diferenciado. Não, mas eu fui criado no lar cristão. Mas a minha moralidade é diferente. Hoje nós vamos aprender que ninguém escapa da corrupção moral. Por quê? Porque ela é universal. Ela atingiu todos os seres humanos. Todos. Ninguém foge. Não tem jeito. Você pode se achar a melhor bolacha do pacote. Você pode se achar o bambambam da moralidade. Você não escapou da corrupção moral. Isso está nos versículos 27 a 29. Antes, eu quero fazer aqui uma distinção para os irmãos. Por quê? Esse trecho aqui, especialmente o versículo 29, é utilizado, corretamente, claro, por muitos calvinistas para falar acerca do que chamamos de depravação total. Depravação total. A depravação total, no contexto calvinista, ela se refere à incapacidade do homem, de buscar a Deus para a sua salvação. Vou explicar melhor. Com a queda, com o pecado original, o homem passou agora a ter uma inclinação contrária a Deus. É o pendor da carne que Paulo fala. Então o homem tem uma ojeriza, o homem tem um ódio. A partir da queda, o homem tem uma disposição contrária a Deus. Nós somos o que de Deus? Inimigos. Então nós somos totalmente depravados. Em que sentido? Que, sendo inimigos de Deus, tendo essa inclinação total contrária a Deus, o que acontece? Nós somos incapazes, porque somos totalmente depravados, somos incapazes de nos voltar para Deus e dizer: salva-me. Isso não pode acontecer sem a ação sobrenatural de Deus. De Deus. Sem que Deus haja no nosso coração, na nossa vontade, nunca o homem morto em delitos e pecados poderá se levantar e dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu quero ser salvo. Nunca. Essa incapacidade. Por quê? Porque o homem é totalmente depravado. Mas isso é no contexto da soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina, aquilo que se pode conhecer acerca da soteria, da salvação. A salvação. Então nós estamos falando depravação no contexto da salvação. Salomão, nesse trecho, está falando de salvação? Sim ou não? O que você acha? Sim ou não?
Nesse trecho, ele está falando de salvação, de como o homem pode ser salvo. Na sua investigação, Salomão está olhando, realmente, e eu vi que a corrupção ela é total, o homem não pode ser salvo. Está dizendo sobre esse assunto? Não. Tá, não está. Salomão está fazendo o quê? Ele está olhando para a humanidade, está olhando para quem pode fazer o bem e o mal. É claro, nós vimos lá nos versículos anteriores, acho que, salvo engano, do 15 até o 22, nós vimos aquele texto que fala: não seja tão justo e também não seja tão imoral. Lembra que eu expliquei isso para os irmãos? Não é que Salomão está querendo que você seja ali meio termo. Você pode pecar um pouquinho, mas também não pode pecar... Não é isso. Não é isso. É que no relacionamento com Deus existem dois extremos. E o que Salomão quer afirmar é o equilíbrio ali do temor do Senhor. Existem dois extremos. Quais são esses dois extremos? A autojustiça e a imoralidade por completo. Eu acreditar na minha autojustiça, ou eu chuto o pau da barraca, só se vive uma vez e bora para a festa. O que Salomão quer ensinar é o quê? É o equilíbrio das coisas. Como é que se vive corretamente? Aqui, no temor do Senhor. E aí ele vai entrar no campo prático, falando da sedução moral. E ao final de tudo vai colocar a sua assertiva. O que eu vi é que a corrupção moral alcançou a todos. Então, mas pastor, como é que é isso? Porque eu vejo incrédulos tomando boas decisões. Eu vejo incrédulos fazendo o bem. Incrédulos podem fazer o bem? Podem, claro que podem. Claro. E são utilizados por Deus muitas vezes para fazer o bem. Tem a legião da boa vontade. Tem a legião, é uma legião espírita, né? Espírita, né? Esse pessoal da legião da boa vontade faz o bem? Faz, o que é isso? Faz. Eles levam roupa para quem precisa de roupa. Eles dão cesta básica para quem precisa de comida. Faz o bem sim, não tem problema. É que o Márcio está, em relação a Deus, não faz o bem. De fato, para a sua salvação, isso é o quê? Considera o quê para Deus? Trapo de imundícia. Aliás, quem faz isso, essas coisas, eles acreditam nisso mesmo. Eles fazem essas coisas para a sua própria salvação, para poder reencarnar num ser melhor e assim finalizar o ciclo da reencarnação e virar um espírito superior, essas coisas aí. Ele está fazendo boas obras com esse objetivo, da sua salvação. Para esse fim, com relação a Deus, de fato, isso é a maior blasfêmia que alguém pode fazer. Eu posso me salvar através das minhas obras. Isso é ou não é uma blasfêmia? Claro, porque eu faço de Deus mentiroso. Porque Deus diz, o único meio de salvação é a fé em Cristo. E eu digo, não. São as minhas obras. O que eu estou dizendo? Deus é mentiroso. Isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. É claro que... Mas aqui, debaixo do sol, vamos trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso contexto, essas pessoas fazem o bem, incrédulos fazendo o bem. Só que Salomão vai na sua investigação, e a sua investigação, ela não é de criança. Já viu criança procurando as coisas? Ou seja, quem teve criança em casa ou tem criança em casa, é incrível, é incrível. A criança vai lá, pai, eu não achei tal coisa. Eu falo, procura direito. Tá bom, vou procurar direito. Não achei. Você procurou direito? Tem que tirar as coisas do lugar, tem que levantar, tem que olhar de baixo. Vai, isso é procurar direito. Mas para a criança não, é aquela olhada ali por cima, não achei. Às vezes o negócio está no pé dela.
Lá em casa é assim direto. Em casa e no acampamento dos Darachinhos. É assim direto. A pesquisa de Salomão foi assim? Não, porque o texto mostra uma pesquisa exaustiva. E parece até que uma pesquisa ao longo dos anos, porque Salomão escreveu isso aqui, ele já estava velhinho. Estava com cabelos brancos. E olha só o texto, vai lá no versículo 27. Eis o que achei. Essa expressão, eis o que achei, significa veja, é algo enfático. Veja, olhe, atenção em mim aqui agora, vou falar algo importantíssimo. E ele vai primeiro dizer como é que foi o seu método científico, como é que foi o seu modus operandi na pesquisa. Eis o que achei, diz o pregador, usando aí um recurso literário, não é uma terceira pessoa, é ele mesmo, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Ou seja, Salomão está fazendo o quê? Ele está mostrando que a sua pesquisa não foi superficial. Não foi assim, não foi uma pesquisa genérica. Isso é importante por quê, irmãos? Por que isso é importante para nós? Porque quando eu digo que a corrupção ela é universal, eu posso ter certeza que a corrupção ela é universal. Não fica um de fora. Não fica um. Até por causa do pecado original, mas isso é embasado por outros versículos. Mas eu olhando esse texto, vendo esse modo de pesquisa, vindo de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, eu posso afirmar o quê? Que o que ele vai dizer no versículo 29 não é algo superficial. Foi algo que ele verificou através de detida pesquisa. Lembre-se, ele está investigando o modo como Deus opera, o modo como Deus administra as coisas. E ele viu que, esse ser chamado homem e mulher, olha, esse povo é difícil. É difícil. Ninguém escapa da corrupção moral. Ninguém escapa. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Só que tem uma expressão no versículo 28 que salta aos olhos. Por quê? Porque Salomão é um excelente pesquisador, é ou não é? Eu acho que um dos melhores, porque ele era muito sábio e muito rico. Se eu fosse rico, eu ia colocar um investigador atrás de cada irmão da igreja, estou brincando. Mas ele tinha muitos recursos, não tinha muitos recursos? Ele dava com muitas pessoas, e ele era muito sábio. Então, ele guardava a informação, sempre que lidava com alguém, sempre que lidava com uma situação, ele guardava isso, não perdia isso de vista. E toda essa pesquisa, todo esse ambiente serviu para ele chegar a essas conclusões. Só que ele diz algo que fica estranho, porque Salomão era um pesquisador por excelência. E ele vai lá e diz no versículo 28, juízo que ainda procuro e não o achei. Espera aí, está querendo dizer que Salomão não tinha juízo? É isso que ele está querendo dizer aqui? Muitos adolescentes não têm juízo. O que alguns pais falam quando o adolescente vai sair de casa? Juízo, hein? Juízo. Olha lá, o que você vê, o que você vai fazer. Juízo. Será que Salomão era desajuizado? No final da sua vida, velhinho. Será que Davi já tinha morrido nessa altura do campeonato. Mas se Davi tinha que olhar para Salomão e falar, Salomão, juízo. Era isso? Não. Aqui ele está falando do quê? Da sua conclusão. Da conclusão da sua pesquisa acerca do quê? Acerca da providência de Deus. Eu estou olhando aqui para as coisas debaixo do sol.
tentando enxergar algo que faça sentido. E eu estou procurando isso e não achei. Não achei. Lembre-se, ele está olhando para as coisas debaixo do sol. Na relação entre os homens, no modo como o homem escolhe entre o bem e o mal. Será que isso faz sentido? É um juízo que eu pesquisei, vi, fiz minha pesquisa, conversei com pessoas, compilei informações, e esse juízo, esse sentido eu ainda procuro e não achei. Será que o homem, agora trazendo aqui para a nossa realidade de crentes, muitas vezes nós pedimos a Deus as razões das suas ações, não pedimos? Por que o Senhor levou o meu pai querido? Por que o Senhor deixou o meu ente querido cair nesse pecado, nessa vereda? Por que o Senhor me acometeu com essa doença? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas. Deus responde a todas elas? A maioria dessas nossas perguntas, Deus não responde. Deus diz o quê? Nada. Deus silencia. Algumas nós descobrimos lá na frente. Olha, agora eu sei por que aquilo me sobreveio, por que aquilo aconteceu assim, assado. Agora tudo faz sentido. Às vezes isso acontece, mas nem sempre. Então eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos, 2 textos só, para demonstrar que nós podemos sim ser investigadores como Salomão, tentar entender o sentido das coisas. Não tem problema. Você tentar entender. Aliás, é salutar que às vezes nós nos coloquemos na posição de pesquisadores, porque muitas vezes males nos sobrevêm que são para quê? São para o nosso crescimento, são para o nosso aperfeiçoamento, esses males também podem servir para a nossa disciplina. E se você não perceber, se você não fizer essa pesquisa, se você não olhar as circunstâncias, isso pode passar batido, você achar que você está sofrendo porque Deus está querendo fazer comigo o que Ele fez com Jó, que Jó era um homem íntegro. Não. Você está sofrendo daquela maneira porque você foi safado, porque você foi um crente relapso, porque você não agiu assim, não agiu assado, porque você pecou, porque agora você está colhendo consequências do seu pecado. Tem que olhar para essas coisas, tem que avaliar isso. Será que eu estou sendo punido por Deus? Tem que ter sabedoria para avaliar, para fazer essa pesquisa como Salomão fez. Pode deixar passar batido. Entender as circunstâncias. Mas eu quero dizer para os irmãos, junto com esses versículos, que muitas vezes nós vamos chegar no limite do nosso conhecimento. Por quê? Porque Deus tem planos e uma mente maior do que a nossa. E nós não vamos conseguir entender todas as coisas. Veja em Jó 11, versículos 7 e 8. Jó 11, 7 e 8. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta retórica, né? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Ou seja, quando nós chegamos ao limite do nosso conhecimento, devemos nos recolher à nossa insignificância ou à nossa limitação. E aí o que o crente maduro faz? Ele se revolta?
O que o crente maduro faz quando ele não entende as circunstâncias? Eu não entendo porque Deus fez essa tragédia sobrevir sobre a minha vida, sobre a minha realidade. Não entendo. O que o crente maduro faz? Ele se revolta com Deus, ele para de orar, ele fala, até o Senhor me clarear isso eu não vou mais, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber dos irmãos, isso aí tudo para mim. O crente maduro faz isso? Ele se submete e aceita a vontade de Deus, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Por que eu perdi aquele emprego que eu gostava tanto? Por que eu não passei naquele concurso? Por que os meus... Esse final de ano, eu vi uma tragédia que uma família perdeu... Não foi ontem. Também não sei as circunstâncias, mas uma BMW entrou num guardrail, num guarda-reio, e o guarda-reio entrou no meio do carro. No meio do carro, assim, estavam os dois, o motorista e o passageiro, o guarda-reio entrou aqui no meio e matou uma criança, uma criança, acho que tinha 4 anos, alguma coisa assim. Por que isso aconteceu? Essa tragédia. Por que tragédias acontecem nas famílias? Acidentes que nós não somos culpados pelos acidentes. Por quê? Por quê? Eu não quero saber de Deus, Ele é muito mau, eu não quero saber, essa tragédia é demais para mim. O que o crente maduro faz? Ele aceita com branda humildade e continua dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Na administração, na sua providência, na administração das suas bênçãos, o Senhor é bom. Mesmo sem eu entender nada disso que está acontecendo comigo. Salomão ficou, o sentido que eu estou procurando eu não achei. Não achei. E de fato, Salomão, muitas vezes você não vai achar. Porque você viu a corrupção, você viu o homem corrupto em todos os seus caminhos. Não há quem seja livre disso. Então a vida não tem mais sentido, não tem mais sentido fazer o bem. Não tem mais sentido fazer o bem, porque estão todos corruptos. Isso aqui tem que ser um salve-se quem puder. Isso é a terra do quem for mais esperto. Parece que o Brasil às vezes dá vontade de ser assim, né? Dá vontade porque olha, você for ali pagador dos impostos, cidadão de bem, você vai preso. Preso. Não. Muitas coisas você não entende, Salomão. Muitas coisas você não entende. Veja Romanos 11. Ainda falando desse entendimento alto, infinito de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Existem coisas que nós não podemos entender. Como é que Deus, um Deus todo bom, como é que um Deus administra o universo diante da corrupção total da raça humana? Como é que Ele faz isso? O que Deus fez uma vez? O que Deus fez quando Ele encontrou a corrupção total da raça humana? O que Ele fez? Ele matou todo mundo, exceto a família de Noé. Matou todo mundo, exceto Noé. E agora? O mundo está melhor ou está pior dos dias de Noé? O que vocês acham? O texto lá em Gênesis 6 diz que todo o desígnio do coração do homem era para o mal. Vocês acham que o mundo hoje está melhor
ou está pior? Não, hoje o ser humano está evoluído, não é? Hoje nós somos evoluídos, temos conhecimento. Agora não, de forma nenhuma estamos piores. Amém? Não é isso que nós estamos vendo e vivendo. Mas fiquem tranquilos, porque um dia, Deus vai acabar com a corrupção moral, definitivamente. E não é através de um dilúvio, será através de uma catástrofe universal. Muito bem, nós vamos olhar agora a segunda parte do versículo 28, pode voltar lá, Guimel? Segunda parte do versículo 28 e o versículo 29. E vamos ver essa retidão moral em face da corrupção humana. Já que Salomão está buscando sentido na moralidade, naquilo que é bom, quando esse sentido encontra corrupção humana, eles se encontram ou eles são inimigos? A retidão moral e o homem, eles podem andar juntos? Eles conseguem andar juntos? A pesquisa de Salomão viu que não dava não. Por quê? Eu busco retidão moral, mas todo o coração é corrupto. Todo o coração. Olha só o versículo 28. Mas entre tantas mulheres entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Pronto. Salomão está sendo misógino, porque entre 1000 homens ele achou um, mas entre as mulheres, desculpa mulheres, vocês não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Não tem como. Entre os homens até dá para achar um que presta. Mas entre as mulheres não dá não. Não dá não. É isso que Salomão quer dizer? É isso. Irmãos, por incrível que pareça, alguns comentaristas, eles vão nessa direção, vocês acreditam? É claro, existe uma razão teológica para ir nessa direção. No judaísmo, essa não é, eu estou dando uma explicação para os irmãos terem uma visão do todo. Mas no judaísmo, a visão acerca da mulher era inferior. Realmente a mulher, ela era de uma posição e de um valor inferior. Isso não sem motivo. Claro, tem o coração do homem vai criando regras e tudo mais. Tem até um versículo no Talmud que diz o seguinte: o Talmud é um compilado de prescrições rabínicas que foram feitas ao longo dos séculos, dos anos. Não é palavra de Deus o Talmud, mas existe um versículo lá no Talmud que diz assim: aquele que confia em sua esposa acabará no inferno. Tem uns homens aí que olha, aquele que confia na sua esposa vai chegar, acabará no sentido de ter um destino, né? Vai a chegar no inferno. Ou se você estiver num carro, se a mulher estiver guiando, estou brincando, geralmente é o homem que é o perdido, né? A mulher vai, pergunta lá no posto, eu sei onde eu estou indo. Aí vai acabar no inferno, vai acabar no abismo. Mas no judaísmo eles tinham essa visão da mulher, tinham essa visão de a mulher com um valor inclusive inferior, por causa dessas prescrições, não por causa da palavra, não é isso. E aí eles vão fazer conexão com o que aconteceu em Gênesis 3:16 principalmente. O que aconteceu lá em Gênesis? Quem foi enganada? Foi o homem? Não foi o homem, foi a mulher. Aí, mulheres, vocês se veem com Eva. Aí não é culpa minha, não é culpa da palavra, vocês trocam uma ideia com Eva quando chegar lá no céu, se ela estiver lá, não sei. Mas
Eles fazem essa associação com o texto de Gênesis, inclusive com a maldição que Deus impôs sobre a mulher no tocante à sua relação com o homem. O que diz lá em Gênesis 3,16, na sua segunda parte? O seu desejo será contra o seu marido. Então eles fazem essa conexão. E aí, trazendo para o contexto de Eclesiastes 7, diz, realmente a mulher aqui, na pesquisa de Salomão, na visão de Salomão, ele coloca o homem um pouquinho acima e a mulher realmente não tem jeito, não vai encontrar ali moralidade, retidão moral para a mulher, não vai acontecer, não vai. O homem você pode até achar um ou outro, mas mulher não vai. Alguns comentaristas vão nessa linha de raciocínio. Eu creio que o texto no hebraico, entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Deixa eu ver a minha outra versão aqui. Alguém tem alguma outra versão? Porque em algumas traduções, ele qualifica a mulher e o homem. A NVI, talvez. Tem NVI aí, Guimel? Olha lá. Há algo que ainda não encontrei. Ok. Entre 1000 homens achei apenas um que julgo digno. Mas entre as mulheres não encontrei uma sequer. Esse que julgo digno, ele não tem no hebraico. Esse adjetivo, essa qualificação não tem no hebraico. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o versículo 29, nós vemos o que ele está procurando. Ele está procurando o quê? Retidão moral. Deus fez o homem reto. Então ele está procurando isso na sua pesquisa, aquilo que ele não encontrou. O que ele não encontrou? Retidão moral. Mas aqui, irmãos, é muito simples resolver esse problema. Salomão não está querendo ser misógino. Ele está apenas utilizando uma figura para apresentar uma mensagem. E que mensagem é essa? Que a corrupção moral atinge tanto homens quanto mulheres. E que numa infinitude do número 1000, talvez, entre 1000 homens, ele encontrar um só. O ponto é o seguinte, ele não está preocupado com estatística. Não está preocupado com números, sobe 10 aqui, entre 1000 para 1, não é isso que ele está preocupado. Não, está dizendo o seguinte, no universo humano, eu não achei alguém que fosse reto, é só isso. Por quê? Porque ele vai explicar isso no versículo 29. Então, o finalzinho do versículo 28 é apenas uma expressão, um brocárdio, para ensinar essa mensagem. Então essa ideia não, entre os homens você acha um que é reto, nas mulheres não. Irmãos, abandone esse modo de ver, de pensar, de olhar para esse texto. Porque o objetivo dele aqui é mostrar justamente o que está no versículo 29. Eis o que tão somente achei. Opa, olha só, conclusão da sua pesquisa. Ele acabou de falar, juízo que ainda procuro e não achei. Está lá, está na dúvida. Mas olha o que eu achei. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Astúcias aqui pode ser traduzido como maquinações. Sabe o que é alguém maquiavélico? É alguém que faz maquinações para o mal. É alguém maquiavélico. Ou seja, Deus fez o homem reto, mas o homem se desviou, se perdeu. Vamos olhar um pouco textos bíblicos que mostram essa realidade da corrupção universal em contraste com a retidão com que o homem foi feito. O homem foi feito perfeito? Sim ou não? Sim. O homem foi feito bom, essencialmente bom? Foi feito, porque Deus não poderia criar algo mal.
E lá em Gênesis nós vemos o quê? Que Deus, tudo que Deus fez é bom. Você quer falar, Josué? Mas esse 28 aí, será que ele pode, mesmo sendo muito difícil encontrar entre homens e mulheres, mostrar uma suscetibilidade maior da mulher? Porque levando em consideração que o Talmud disse, apesar de Deus ser a palavra de Deus, e o que diz Gênesis, eu lembrei daquele texto da primeira carta de Timóteo, que fala que a mulher deveria aprender em silêncio. Porque ela foi enganada e não o homem, né? Eu acho que o objetivo desse texto não é esse. E acaba ficando uma sardinha um pouco mais para o homem, talvez. O objetivo de Timóteo é esse. É estabelecer hierarquia funcional ali. Ó, a mulher não pode ensinar na igreja porque ela foi enganada. É o motivo teológico contra o pastorado feminino, contra o ensino feminino dentro da igreja. Isso é um motivo teológico e histórico. Que Deus deu, não tem como se opor a isso, porque ela foi enganada e não o homem. O próprio texto é explicativo. Mas eu acho que o objetivo daí não é esse. E não tendo como... eu posso pegar um resquício disso e aplicar lá? Eu acho que é mais fácil ir lá direto. Você quer afirmar isso? Vai lá direto. Quer afirmar, a mulher foi enganada e tal, a mulher é mais suscetível ao engano. Porque assim, aqui ele está universalizando a coisa. Eu não posso fazer essa, entre os homens você vai encontrar um cara que é reto. O objetivo de Salomão não é esse. O objetivo de Salomão é universalizar a coisa. Então ele não está fazendo distinção entre homem e mulher. Eu posso até usar o texto de Timóteo para falar, a mulher foi enganada, tal. Mas o objetivo dele aqui não é justamente o contrário. É homem e mulher, todos. Porque se eu pego e digo, não, vou fazer essa distinção, eu desuniversalizo. Acabei de inventar uma palavra. Mas o objetivo dele é justamente o contrário. Falando, entre homem e mulher, a corrupção é geral. Se eu pego, não, a mulher é mais suscetível. Então, eu estou dizendo que o homem é menos suscetível, então existe a possibilidade... Eu estou caminhando na direção contrária do texto, que é universalizar a corrupção moral. Fala, Vivi. O que Salomão conseguiu perceber através dos estudos e das ações daquele indivíduo, né? A expectativa em relação ao contexto moral que ele tinha. Por mais que tenha um homem justo, eu fico pensando que o cerne da Bíblia é que todos pecaram. Sim, e é o que ele quer dizer aqui. Então esse numeral é um numeral que é uma percepção humana. Assim, não obstante ser realmente a percepção, eu sei onde você está querendo chegar, não obstante ser uma percepção humana, nós não podemos ignorar a dupla autoria do texto bíblico, né? Deus escreveu o texto bíblico e Deus sonda os corações. Mas, mais uma vez, nós precisamos olhar para a mensagem que o texto quer transmitir. A gente às vezes fica apegado aos detalhes e literatura sapiencial é muito perigoso você fazer isso. Muito perigoso. Por quê? Porque ele usa de expressões que nem eu falar, esse mato tem cachorro. Eu estou querendo dizer que nesse mato tem cachorro? É isso que eu estou querendo dizer? Eu olho assim para o meio do mato, nesse mato tem cachorro. É uma expressão que transmite uma mensagem, que tem algo de errado acontecendo aí, que algo pra você desconfiar, ficar esperto. Então, o autor bíblico, seja Salomão, seja outro, mas especialmente em literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, nós devemos olhar para a mensagem que o versículo quer transmitir. E que mensagem esse versículo quer transmitir? A universalidade da corrupção. Não há uma pessoa reta. Não há alguém de coração reto. Não existe. Não existe. Não há alguém que possa, essa pessoa aí, nem esse mesmo achei como esperava, porque o objetivo dele não é esse, mostrar que tem uma exceção.
Não é. O objetivo da mensagem não é mostrar que tem a exceção. Pelo contrário, é mostrar que todos estamos encerrados debaixo da corrupção moral aqui debaixo do sol. Esse é o objetivo. É o que nós vamos ler daqui a pouco. Mas como eu disse para os irmãos, Deus fez o homem bom, perfeito. Gênesis 1:31. Não precisa abrir lá não, Guimelão. Eclesiastes 9:3. Agora você pode abrir. Eclesiastes 9:3. Vai ecoar com o que ele está dizendo aí no capítulo 7. Este é o mal em que em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Ué, mas Salomão conhecia o coração dos homens? Não. Quer dizer, podia conhecer através das suas ações, mas ele pode fazer essa afirmação? Pode, porque é palavra de Deus, inspirado. Então, quem está dizendo é Salomão e Deus? Sim, os dois. O coração dos homens está cheio de maldade. Ah, mas o senhor não conhece a Madre Teresa de Calcutá. Os mais jovens nem sabem quem é. Sabe quem é Madre Teresa de Calcutá? Sabe? Só ouviu falar o nome dela, né? Você sabe quem é Madre Teresa? Sabe quem é? Não sabe, olha lá. Precisa arranjar outro exemplo de bondade, porque nos anos 90 era a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela morreu nos anos 90, não foi? Enfim, mas a gente usava isso como exemplo de bondade. Ah, eu não conheci. Até no coração da Madre Teresa de Calcutá havia o quê? Maldade, corrupção, a inimizade contra Deus estava lá. Está lá no coração dela. Segue a leitura. Nele, no coração do homem, há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Ou seja, nós nascemos, na conclusão aqui de Salomão, nós nascemos, uma maldade lascada para tudo quanto é lado, é um salve-se quem puder, todo mundo aqui querendo morder o calcanhar do outro, e no final das contas, todo mundo rumo aos mortos. É isso aí. Essa conclusão é errada? É errada essa conclusão de Salomão? Não. Por quê? Por causa da sua investigação. Lembre-se, da investigação. Debaixo do sol. Ele ainda não trouxe o agente acima do sol para a sua realidade, para a sua investigação, para a sua análise. Não trouxe. Então, se for ficar aqui debaixo do sol, é isso aí mesmo. É esse salve. Deus nos acuda, é um querendo passar a perna no outro, é isso daí mesmo. É. Mas calma. Olha Jeremias 17:9. O homem é mau? É mau. É mau, não tem jeito. Não tem jeito. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha aí. Olha a universalidade da corrupção moral. Não tem um que se salva. Ih, pastor, a coisa está ficando feia, hein? Romanos 1:21. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha o coração do homem aí, hein? É uma fábrica de maldade, de corrupção. E terminando com Romanos 3, que é o que os irmãos já citaram, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha como ele vai terminar. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, nem a Madre Teresa de Calcutá. Agora ficou feio pra gente, hein? Agora dá vontade de viver nesse mundo? Olha, se não fosse a graça de Deus, hein, irmãos? Olha só onde nós estaríamos se não fosse a graça do nosso bondoso Deus.
Daria para viver nesse mundo? Daria para viver? Daria para sair na rua? Ir trabalhar? Lidar com colegas de trabalho incrédulos? Se não fosse a graça de Deus segurando a maldade humana? Daria. Até isso nós devemos agradecer todos os dias. Senhor, obrigado por sua graça que segura a maldade dos homens. Segura. Verdadeira barreira contra a maldade humana. A graça do Senhor, sua bondade, a sua providência. Olha só. Agora nós conhecemos um pouco mais da providência de Deus do que Salomão. Sabiam que vocês podem ser mais sábios do que Salomão? Até em termos intelectuais? Não sei, né? Mas agora nós conhecemos um pouco mais da providência de Deus, o modo como Ele administra as coisas. Nós somos privilegiados. Poxa, pastor, acabou meio agridoce esse sermão, né? Já acabou? Não tem nenhuma palavrinha para nós? Calma, irmãos. Diante dessa verdade, que verdade? Primeiro, mensagem central. A sabedoria meramente intelectual não protege o homem da sedução moral, porque o homem é corrupto. Ele é completamente corrupto. A sabedoria intelectual ela é incapaz de proteger o homem. A sedução moral ela é astuciosa, nós aprendemos. E a corrupção moral é universal, atinge a todos. Mas eu tenho algumas aplicações aqui para os irmãos acerca desse texto, dessas verdades que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, nós devemos fazer uma autoavaliação verdadeira. Nós devemos vasculhar o nosso coração. Nós que temos um novo coração, nós devemos vasculhá-lo todos os dias, para ver se não encontramos mágoas, rancores, sujeiras, pecados, motivações erradas, orgulho, tudo isso. Devemos fazer essa autoavaliação todos os dias. Temor de homens, desejo de reconhecimento, tudo isso. Será que isso está no nosso coração? No modo como quando nós realizamos o bem, será que isso está no nosso coração? Eu faço o bem. Por que você faz o bem que faz? Faça essa autoavaliação, porque lá em Romanos 12, 3, é claro, está em um contexto dos dons espirituais. Ele diz o seguinte: cada um deve ter uma visão correta acerca de si mesmo, uma visão equilibrada. Não pense acerca de si mesmo nem a mais e nem a menos. Porque o que acontece? Depois de um sermão desse, muitas pessoas, geralmente adolescente faz isso, e começa e se enterra, não, eu sou muito mal. E entra num estágio de autocomiseração. Entra num estágio de... E acha que isso é espiritualidade. Acha que isso... Não, realmente eu sou depravado, não há nada bom em mim. E fica só nisso. Não, eu sou assim mesmo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só isso. Só. Essa é uma avaliação correta? Para o crente, essa é uma avaliação correta? Não. Tem que ter essa visão? Nós temos que ter essa visão de que realmente somos maus? Sim, claro. Somos pecadores, ainda somos pecadores. Mas não é só isso. Segundo, nós devemos reconhecer a nossa insuficiência. A sabedoria intelectual não livrou Salomão da sedução moral. Não livrou. As suas observações confirmaram a universalidade da corrupção moral. Logo, aqui é importante, hein, irmãos? A solução para o pecado não pode vir de dentro de nós. Precisamos de uma fonte externa de retidão e poder. Eu posso ser reto, eu posso, por minhas próprias forças, eu posso ser moralmente reto?
Não. Por minhas próprias forças, eu não consigo. Eu preciso de uma fonte externa para me ajudar, para me capacitar a ser moralmente reto. Que fonte externa que o crente possui para ajudá-lo a ser moralmente reto? O Espírito Santo de Deus, capacitando, auxiliando, trazendo a palavra à sua mente, tudo isso. Você, não sei se há alguém que não é crente aqui, você precisa dessa fonte externa para que você seja reto moralmente, para que você seja aprovado diante de Deus e salvo. Você precisa dessa fonte externa que se chama Jesus Cristo. De dentro de você, você não vai achar soluções. O pessoal fala hoje em dia, a solução está dentro de você. Bobagem, bobagem. Dentro de você só há treva, só há maldade. Quer ser moralmente reto, quer ser aceito por Deus, creia em Jesus e receba o Espírito Santo de Deus para andar em retidão moral. Para os crentes que estão aqui, a sedução moral, irmãos, ela não se manifesta apenas em tentações óbvias. Ela se manifesta em sutilezas diárias. Sutilezas diárias. Vou dar um exemplo. Nós muitas vezes fazemos concessões no campo da sexualidade. Em que sentido, pastor? Não tem problema eu assistir esse filme contendo cenas de teor sexual. Não tem problema. É só um filme, a cena é rápida e assim nós vamos fazendo concessões sutis ao longo do tempo que vão minando a nossa retidão. Portanto, irmãos, nós devemos estar em constante e extrema vigilância. Vigilância. Olha, pode soar legalista aos ouvidos de alguns, mas no campo da moralidade, nós devemos ser extremamente radicais. Radicais. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Pode haver concessões no campo da retidão por parte do crente? Pode haver? Pode? Não, eu vou seguir essa celebridade aqui no Instagram que posta fotos de biquíni. Posso fazer isso? Posso fazer essas concessões? Eu posso furtar o dinheiro, o troco errado que eu recebi, o troco a mais que eu recebi, eu posso ficar comigo, posso fazer isso? São essas pequenas e sutis concessões que vão fazer desabar o edifício da retidão que é esperada dos crentes. Deus habita em você. Nós devemos ser radicais no tocante à nossa moralidade. E Deus nos capacita para sermos assim. Mesmo na Babilônia em que nós vivemos. Daniel se contaminou? Daniel não se contaminou, Daniel foi fiel. Nós vivemos numa Babilônia global e podemos, muito bem, pelo poder e pela graça de Deus, nos manter santos. E por fim, desculpa tomar o tempo dos irmãos, mas se você às vezes, pastor, às vezes eu me sinto desmotivado, às vezes eu olho para o mundo e eu vejo muita maldade, e eu não vejo muita esperança, e as pessoas com quem eu convivo, pastor, é maldade pura, maldade gratuita. Lembrem-se que tudo isso um dia vai acabar. Deus vai punir a corrupção, e Deus vai nos fazer totalmente, plenamente retos. Eu quero terminar com isso. Agostinho categorizou o homem em 4 estados. 4 estados.
O primeiro estado do homem, que era o estado de Adão, era o estado de... Adão tinha a possibilidade de pecar e a possibilidade de não pecar. Ou no brocárdio latino, é o posse peccare e o posse não peccare. Ou seja, Adão podia pecar? Podia, não é à toa que pecou. Adão podia não pecar? Podia não pecar. Ele deve ter vivido algum tempo sem pecar. Desfrutando ali do jardim, cuidando do jardim, desfrutando de a paz e união com Deus e com a criação. Depois de Adão, o que nós perdemos? Depois de Adão, o homem entrou no estádio de non posse non peccare. Ou seja, toda a inclinação do homem agora é para o pecado. Ele não consegue não pecar. Não consegue. Consegue. É a corrupção universal. A corrupção universal do homem. Agora ele não consegue. Todo o desígnio do seu coração é para o mal. Em Cristo, nesse estado aqui, depois da nossa conversão, agora nós estamos no estado de posse não pecar. Agora, porque eu fui liberto desse pendor, desse estado de corrupção moral universal, dessa influência determinante, agora que o Espírito Santo habita em mim, eu posso não pecar. Posso não pecar. Eu estou nesse estado. Claro que eu peco, mas eu posso não pecar. Mas agora, para dar esperança para os irmãos, um dia nós vamos estar num estado melhor que o de Adão, infinitamente melhor, que é o estado de não posse pecar. Nós não vamos poder pecar. É um estado superior ao de Adão. Não haverá mais corrupção moral. Não haverá mais possibilidade de pecado. Não haverá mais a maldade nas relações humanas e na relação do homem com Deus. Não haverá mais nada disso. E nós desfrutaremos, por meio de Cristo, desfrutaremos desse estado eternamente. Então, irmão, resista a esse mundo mau e tenebroso em que vivemos, porque o Espírito Santo habita em você, e nós não podemos fazer essas pequenas concessões, e porque um dia Deus há de fazer novas todas as coisas, e desfrutaremos de um estado maravilhoso, sem pecado, sem corrupção moral. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa esperança que nos move, por essa certeza que temos em nosso coração, que o Espírito Santo testifica ao nosso coração de que um dia tudo isso vai passar, toda a dor causada pelo pecado, toda aflição, angústia, tudo que o pecado causa na nossa realidade, na nossa vida, na nossa mente, no nosso ser, tudo isso vai passar. Obrigado por essa certeza, Senhor. Traga esse dia para mais próximo de nós. Que Ele esteja às portas e possamos um dia desfrutar disso, logo, em breve, dessa realidade maravilhosa que o Senhor nos garante. E enquanto isso, ó Deus, nos dê forças, nos dê resiliência para resistir à corrupção moral do mundo. Cuida de nós, ó Deus, proteja-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém.